Opa, já estamos no ar. Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, temos a grata satisfação de iniciar mais um hangout para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. E estamos muito alegres pela presença aqui do irmão Eduardo, da família do Natan, a Joelma, o Lincoln, o Osmi, o Vitor. Tinham outros aqui agora que caíram, vão caindo e vão voltando e subindo. E graças a Deus nós estamos fazendo aquilo que Jesus mandou, irmãos. O que ele nos mandou fazer nesses tempos? Pregar o evangelho dele, não é o evangelho de Pedrosa, do João, do Papa. É o evangelho de Jesus. Nós estamos pregando esse evangelho para todas as nações, para todas as pessoas, porque é o evangelho que cura, que salva, que liberta. E o evangelho que veio para desfazer as obras do diabo. Por isso nós estamos fazendo esse trabalho há 20 anos, com a maior seriedade, com as maiores lutas, maiores dificuldades, e nós não temos desistido, irmão, porque nós temos feito um trabalho de amor, um trabalho de coragem, é um trabalho de luta, de manifestação. O nosso trabalho, quando nós escrevemos a Sincera Igreja Manifesta, nós escrevemos um manifesto em defesa da Igreja de Cristo. Nós cristãos nos manifestamos sim, irmãos, mas é de forma ordeira, de forma justa, de forma honesta, como Jesus, o grande revolucionário do mundo. Mudou a história do mundo para sempre, entre antes e depois de Cristo. E vai mudar agora para a eternidade, quando ele voltar para estabelecer o seu reino eterno. E nós temos como exemplo esse grande revolucionário. Ele nunca matou ninguém. Ele nunca mandou soltar bomba em lugar nenhum. Ele nunca matou ou mandou matar ninguém. A maior arma que nós aprendemos com o cristianismo é o amor. Conhecereis a verdade vos libertará. Você quer ser livre, irmão? Então é conhecendo a verdade. E aqui você conhece a verdade, porque nós abrimos a palavra de Deus e pregamos a verdade. Então nosso compromisso é com Jesus Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele disse, se conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o maior movimento que o mundo deveria fazer. É o movimento da verdade. Você vê como esse mundo do anticristo é tudo cheio de mentira? Está vendo como está saindo as denúncias de coisas secretas que eles fazem? As mentiras do Obama, do World Trade Center, e do Bin Laden, do Bush. Todas essas mentiras que eles trabalham, da CIA, a revelação, irmão. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: o que eles fazem em oculto, é até vergonhoso revelar. A gente tem até vergonha de mostrar e falar aquilo que eles fazem em oculto. Isso é a palavra de Deus que diz. É vergonhoso revelar o que eles fazem em oculto, mas nós revelamos, porque a palavra de Deus manda revelar. Revelou, nós tem que entregar. Para quê? Para que os escolhidos de Deus não sejam enganados. Então a nossa forma de falar, ela é muito explícita. Nossa forma se os irmãos perceberem, a didática que nós usamos aqui é exatamente aquela que é usada na Bíblia. Da mesma forma como Deus levantava contra o Deus Sol, contra o pecador. O pecador disse, olha, tem solução para você. Agora vai, não peques mais. Tá certo? Tá. Então, tá bom. Agora, e nós vamos mostrar hoje um estudo que eu já fiz há muitos anos e vou colocar só para os irmãos lembrar aqui. Tem a nova ordem mundial de Hitler e a nova ordem mundial no Brasil.
só para lembrar um pouquinho os fatos que estão acontecendo no Brasil hoje, eu gostaria de mostrar um pouco para os irmãos terem ideia. Eu não vou mostrar o trabalho todo, que é muito grande, mas alguma coisa... deixa eu ver aqui. Tem aqui muita coisa. Eu vou tentar mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. Mas antes de nós entrarmos propriamente no assunto, eu quero dizer aos irmãos que eu estou hoje de amarelo e verde, ou de verde e amarelo, justamente para homenagear o Brasil. Não é o Brasil campeão de futebol, não. É o Brasil que se indigna com a corrupção, com o roubo. Esse é o Brasil dos crentes. Buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. O Brasil precisa buscar primeiro não o reino da sociedade secreta do anticristo, como está lá o Silas Malafaia reunindo em Brasília todo o povo brasileiro para aquilo lá. Vão salvar a família. Para uma reunião ecumênica, irmão. Uma reunião ecumênica. O objetivo não é salvar a família, o objetivo é entregar todas as ovelhas ao Império Romano, aquela igreja do ferro. Esse é o objetivo, nós temos anunciado aqui. Não é salvar família nenhuma, irmão. É entregar as pessoas ao império do anticristo, tanto do barro quanto do ferro. Mas nós trabalhamos, irmão, para ganhar almas, é para Jesus. Não é para nenhum partido político, não é para a direita, nem para a esquerda, não é partido de cima ou de baixo da direita. Nós trabalhamos é para Jesus. Ele que entra e regenera uma nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação que aceita roubar dos pobres para os caras da sociedade secreta ficarem cada vez mais ricos. Deus não aceita isso. Deus é um Deus de justiça. O justo não se folga com a injustiça. E estou falando diretamente para os irmãos agora. Irmão. Esses atos aí na rua, eu acredito que a maioria dessas pessoas são pessoas sinceras, estão procurando por justiça. Mas, eu diria, uma grande parte desse povo está ali infiltrada com o objetivo de causar desordem, guerra, briga e confusão. Sabe para quê? Em cima desse caos, dessa confusão, eles vão se beneficiar instalando a ordem deles. E a ordem deles, no momento, chama-se lei marcial. Lei marcial. Aquela lei que diz assim, você está preso. Você não tem direito a advogado, nem justiça, você não tem direito a falar nada, você está preso. Você vai para o campo de concentração. Seu direito é de ficar calado. Esta é a lei mundial do anticristo, que, segundo dizem, a maior democracia do mundo, que seria os Estados Unidos, que é uma mentira. A maior democracia do mundo é Jesus Cristo, porque conhecereis a verdade vos libertará. Estados Unidos é um país envolvido, principalmente toda a direção maçônica dele, em mentira. Está aí toda hora, não vê o outro cara que devia ser levado como um ídolo, como um herói, está sendo perseguido para ser morto, porque mostrou a mentira, a sujeira que tem por baixo dos panos dessa falsa liberdade que o diabo prega, que o anticristo prega. Liberdade só tem onde tem Jesus, onde existe transparência, onde existe verdade. Então eu estou vestido de verde e amarelo para clamar o povo brasileiro, não ir para as ruas, que nem o Silas Malafaia faz, fazer ecumenismo, fazer política, para eleger os candidatos deles, chegam lá, esquece de Jesus, esquece do povo de Deus, é só para defender os interesses da sociedade secreta. Nós aqui estamos para defender o interesse do povo de Deus, irmão, daquele povo que ama, que nunca matou. A igreja de Jesus foi totalmente exterminada pela sociedade secreta. Jesus e todos seus 12 discípulos morreram. Judas entrou numa cilada dessa sociedade secreta, prometeram o céu para ele, uma fortuna, uma maravilha, foi lá, entregou, caiu na cilada deles e morreu. Então, hoje,
É um dia para lembrar os brasileiros que a liberdade só quem dá é Jesus. Não é nenhum partido, não é nenhum homem, não é nenhum político. Para nós sermos verdadeiramente livres, como a palavra de Deus nos ensina, se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O oposto de Cristo é o anticristo. O anticristo é o governo mundial, dessa ditadura mundial que está se aproximando aqui de todos nós. Essa ditadura mundial, ela está acontecendo gradativamente, em nome da democracia. Estão dizendo, olha, nós vamos matar o mundo todo, depois nós vamos fazer uma guerra. Eu vou mostrar um livro aqui para vocês, olha, presta atenção. Ele não diz como as guerras vão eleger o anticristo, não. Ele diz como a democracia, ou seja, a falsa democracia, o anticristo é um mentiroso, é um enganador. Esse é um livro de Arno Froese. Já está escrito, publicado há uns 15 anos. Como a democracia elegerá o anticristo. Vocês estão vendo, isso parece um ato de democracia? Então vou explicar agora que vocês vão ver que democracia é essa do anticristo, né? Vocês vão ver que democracia é essa. Chama-se Ordo Abishal, expressão que está em todos os diplomas do maçom. A ordem deles se estabelece em cima da desgraça, da guerra, da confusão. E o reino de Deus, irmãos, se estabelece em cima da paz, da verdade, da honestidade, da justiça, do amor. Essa é a diferença do Cristo para o anticristo. Então, eu vou pedir que deixa eu ver aqui quem está aqui hoje, está disponível. O Renan. Tudo bem, Renan? Tranquilo, meu irmão? Opa! Tranquilo? Ô, Renan? Tá com o microfone aí, meu irmão? Tá nos ouvindo, Renan? Tá? Isso. Você pode orar a Deus agora, pedindo a bênção dele para o nosso programa hoje? Tá nos ouvindo? Fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para o programa que está iniciando agora. Orar. Ouviu? Não, o Renan não tá ouvindo direito. Então, vamos ver aqui o irmão Lucas. Lucas, está nos ouvindo? Tô sim, Pedro, tô sim. Isso. Pode nos dirigir a Deus em oração, pedindo a bênção de Deus por esse hangout? Amém, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, eu quero te pedir, Senhor Deus amado, que o Senhor venha, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus. Está direcionando Pedrosa, Pai, nesse mais um estudo, Jesus querido. Pai Santo, que possamos aprender, Pai, mais da tua palavra, mais de ti, Jesus querido. Em nome de teu Filho, Pai Santo. Eu sei que cada um de nós, Pai, abre nosso entendimento, nossas mentes, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai. Os que estão aqui, Pai, os que estão no Google+, no YouTube, Pai, no Portal Sincero, Pai Santo. Cada vez mais, Pai, que pessoas possam enxergar, Pai, a verdade, Pai, que está em Ti, Jesus, que não está em pastores, Pai, nem em templos, Pai, nem em denominações, Pai Santo. A verdade é só uma, que é Cristo, Jesus. Usa teus servos, Pai Santo, em nome de Jesus, Pai. Que essa obra dos hangouts, Pai Santo, nunca venha parar, Jesus querido. É assim que eu te peço desde já, Pai Santo, te agradeço, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a participação aqui do irmão Lucas e vamos, deixa eu fazer aqui meu notebook aqui, botar para eu monitorar aqui o nosso trabalho aqui na rede, né? E quando acontece algum problema aqui, eu estou acompanhando aqui, eu fico sabendo, né? E os irmãos me cobram lá, vem logo aqui no Hangout e mandam recado no Skype, irmão, não estou conseguindo ver aqui, por favor, o que aconteceu? Eu acho muito legal eles nos alertar sobre... eles ficam desesperados lá.
quando não entra o Hangout. Eu queria mostrar para os irmãos o convite para os irmãos estarem conosco, quem puder, no próximo sábado, dia 22, nós estaremos deixa eu ver, das 9 horas, deixa eu ver aqui, das 9 horas até às 18, pregando o Evangelho, levando essa verdade que liberta, Jesus Cristo, e desfazendo as obras do inimigo. Eu queria mostrar aqui o endereço para que os irmãos que queiram participar conosco. Será um simpósio sobre escatologia de seitas e heresias, anticristo, falso profeta, maçonaria, Rosa Cruz, Illuminati, sociedade secreta dos novos judeus desconhecidos, nova ordem mundial, ecumenismo, ateísmo, satanismo. E nós estaremos lá na Igreja Batista Memorial em Vila Aliança. É pastor, isso aqui é pastor Marcelo, viu, gente? Isso não é falso profeta, não é bandido, não. Isso é homem de Deus. Isso é homem de Deus, que prega o Evangelho. Muitos anos que ele está pregando o Evangelho verdadeiro. É na Rua Expedito Rezende, 61, Vila Aliança, Bangu, Rio de Janeiro. Tem um telefone aqui da irmã Andréia, 8602-0255. A referência fica perto do condomínio Colinas do Retiro. Será no sábado, dia 22 de junho de 2013. A hora é de 9 até meio-dia, de meio-dia às 13 o almoço, de 13 às 16 estudo, de 16 às 16h15 um café, e depois, mais um pouquinho, nós passaremos alguns vídeos, né? E lembrando, irmão, aquilo que nós temos falado há 20 anos, ninguém prega isso aqui, Apocalipse 13, em lugar nenhum, irmão. Ninguém prega isso aqui em lugar nenhum, Apocalipse 13. Olha aqui, está Satanás aqui, e as duas ferramentas que ele tem para fazer a obra dele aqui na Terra. O falso profeta e o anticristo. Direitinho. O anticristo, você está vendo aqui, ele emerge da terra, do barro. Nós já estamos vivendo a época do barro e do ferro. E o falso profeta emerge das nações, dos muitos povos, das nações, das multidões. Emerge o falso profeta. Jesus Cristo, irmão, a igreja dele sempre foi um grupo pequeno. As multidões sempre estiveram com os falsos profetas. Então preste bem atenção nisso. E esse falso profeta, ele emerge, Apocalipse 13, versículo 1, das muitas águas. E o anticristo, Apocalipse 13, versículo 10, ele emerge da terra. E esse anticristo, que é aquele bode que Deus vai botar à esquerda e mandar para o inferno, esse bode, ele vai fazer descer fogo dos céus e vai exigir que toda a multidão, todas as nações, ou seja, todo o mar, né? Toda a multidão de onde ele emerge, aqui adorem a besta, o falso profeta. Por isso que a maçonaria controla todas as religiões e faz com que todos adorem no ecumenismo essa besta. Por isso que dentro de nenhum sistema religioso você pode pregar isso que nós estamos pregando aqui. Só nós que pregamos isso há 20 anos. Porque senão você tira a máscara de Satanás. Você tira a máscara dele. Aí você percebe que o anticristo, quer dizer, é contra Cristo. Anti é um prefixo grego que significa contra. O anticristo. E o falso profeta. É um que tem tudo de pastor, mas não é pastor. É falso profeta. Então, isso aqui que nós temos pregado. Satanás. E quando, no início, há uns 20 anos, irmão, comecei identificando a maçonaria, esse bode que emerge da terra tem 2 chifres, 2 poderes, que é a maçonaria inglesa e francesa. Provamos, exatamente como a Bíblia descreve, esse bode que nós mostramos aqui da maçonaria, o Baphomet. Ele faz com que todos adorem a primeira besta. Eu quero alertar você, que todos, você e eu, estamos incluídos. É desejo dele que faça com que todos nós adoremos esse falso profeta, que é um falso pastor.
Tem Bíblia de pastor, igreja de pastor, carro de pastor, mulher de pastor, tem tudo de pastor, terno de pastor, tudo, mas é um falso profeta. Porque ele é um mentiroso, é um enganador, como sócio dele, a outra besta, que é o anticristo. Eu costumo dizer aqui, nós estamos vendo duas bestas, né? E a terceira besta é essa aqui, ó. A multidão que acredita nas duas bestas. Aqui, ó. Então foi muito fácil as pessoas identificarem Satanás, o Deus da maçonaria, que nós mostramos. E todo mundo falou, realmente maçonaria não é de Deus. Aí quando nós começamos a mostrar que a coisa mais leviana, a maior abominação está dentro da casa do Senhor, que são 25 anciãos de costas para o altar, olhando para o Oriente para adorar o sol, eles enchem a terra de violência e irritam a Deus. Esse daqui, ó. Aí o povo ficou bravo comigo. Falei, não, gente, não foi eu que escrevi Apocalipse, não fui eu que revelei para João, foi Deus. Vocês estão bravos comigo só porque eu estou mostrando que você está dentro do sistema religioso de falso profeta e você está indo para o inferno? Você está ficando bravo comigo só por isso? Só porque eu vos conto a verdade? Vou me tornar seu inimigo porque vos conto a verdade? Teve um irmãozinho meu que expressou assim na Bíblia. Quem foi ele? O apóstolo Paulo. O cara que mais arrebentou com o anticristo e os falsos profetas. Esse homem maravilhoso chamado apóstolo Paulo. E as pessoas gostaram dele? Não. Ficaram com raiva do apóstolo Paulo, o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento. E ele diz, eu vou ficar... vou me tornar seu inimigo, porque eu conto a verdade. Por quê, irmão? Desde o tempo da Bíblia de Jesus, o homem, ele nasceu com pecado e continuou com pecado. E ele quer ouvir o engano. O ser humano está preparado para ouvir o engano, a mentira. Me engana que eu gosto, a fofoca, a intriga, a confusão. Por quê? Nós já temos o pecado na carne quando nós nascemos. Nós já somos fruto do pecado de Adão e Eva. Só pela graça de Jesus que nós somos salvos. Então as pessoas gostam de falar mentira, irmão. Se eu fundasse uma religião sincera e desse uma conta aqui, pedisse para as pessoas botar dinheiro na minha conta, eu estava rico, sem trabalhar. E as pessoas felizes da vida, estou dando dinheiro para Deus, estou botando lá na conta do pastor Pedrosa. Ih, irmão, mas eu não sei enganar, eu não sei mentir, sou servo do Senhor, sou pastor, não sou lobo. Eu prego a verdade, para as pessoas não serem enganadas. Ou seja, eu prego Bíblia, eu não prego, não invento nada, eu não profetizei nada, eu simplesmente pego a revelação de Deus, foi Jesus que veio aqui na Terra, e mostro para o mundo inteiro. Então nós vamos estar lá nesse dia 22, mais uma vez, desfazendo as obras do diabo e mostrando que só tem uma solução para isso, é Jesus Cristo. A solução não é a igreja católica, não é a igreja batista, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja maranata, não é nenhuma dessas igrejas, a única solução é Jesus Cristo. E eu me sinto como uma vez eu cheguei numa concessionária de automóvel para levar meu carro para fazer uma revisão. Aí um irmão chegou lá e falou, Pedrosa, eu gosto de te ver, irmão Pedrosa, porque toda vez que eu te vejo eu me lembro de apóstolo Paulo. Eu não falo isso por vaidade não, irmão, porque o trabalho que nós fazemos é a mesma coisa. Tudo aquilo que ele passou, nós passamos. Porque eu gosto de ver o trabalho que o irmão faz. Ninguém tem coragem de fazer o que o irmão faz. Eu faço com coragem mesmo, é com a graça de Deus, o poder de Deus. Por que as pessoas não fazem? Porque as pessoas têm medo mesmo do diabo. Elas têm medo do diabo. Estão na igreja batista, estão na igreja católica, estão no espiritismo. Então todas essas igrejas têm medo do diabo. Então eles pregam e fazem o que o diabo manda. E olha que nós lemos ontem, eu tenho falado, só eu que prego essas coisas que você não vê isso pregando em lugar nenhum. Jeremias capítulo 5, quanto o Bruno copiou aqui. Deus falando, tirar aqui da tela agora. Deus falando, olha Jeremias, esse povo, ele só quer um engano. Falando para um profeta de Deus, aquele maravilhoso, quem sou eu? Para me comparar com Jeremias. Deus chegando, falando direto com Jeremias. Jeremias,
esse povo que você está pregando aí, fosse hoje, Pedrosa, esse povo do Hangout que você está pregando aí, eles querem um engano. É isso que eu acabei de falar agora. Eles querem o engano. E nós estamos aqui, Senhor, tenha misericórdia desse povo que está na Batista, na Presbiteriana, na Católica, na Universal. Tem misericórdia desse povo, Deus. Eles sabem que os líderes dele estão servindo o Deus Sol na maçonaria. Eles nunca pregaram contra o Deus Sol, mas eles estão satisfeitos lá. Deus se irrita, está vendo a palavra de Deus como Deus se irrita. Esses que enchem a terra de violência, os adoradores do Deus Sol, Deus se irrita. Me irrita também, porque aqui dentro está o Espírito Santo de Deus. Então, defendendo o Deus Sol, não, irmão, aqui dói, aqui dentro dói, que eu sou o templo do Espírito Santo, dói e vai doer sempre. Agora, quem vê o nome de Jesus sendo degradado, destruído, para defender o nome de homem, defender o nome do Deus Sol, para com isso, irmão. Aí ele não tem certeza se ele vai para o céu, aí, ou se vai para o inferno, aí porque eu falo bem abertamente. Apocalipse 17, 18, olha a tua igreja aqui. Olha o que você é, igreja não é ar refrigerado, não é telhado. Igreja são vocês que estão lá dentro. Olha o que você é, olha como Deus trata vocês. Deus vomita vocês. Deus manda sair, povo meu, povo de Deus, sai fora do meio deles. Apocalipse 18, 4. De tão nojento que é esse povo. Ai, mas eu pôr meu terno, minha Bíblia, eu vou para a igreja, olha como eu sou santo, olha, irmão, eu oro, eu canto no coro, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu tô, irmão, sou um santo, olha aqui. Aí Deus disse, como disse, raça de víboras, espécie terrível de serpente, vós tendes por pai a Satanás. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas esse pessoal ligado à sociedade secreta, os fariseus, os saduceus, Jesus disse 2 vezes, ele falou essa expressão para eles, as 2 únicas vezes. Deus pegou forte. Vocês parecem um sepulcro caiado. Por fora, tudo limpinho. Passa uma calzinha assim que custa R$20 de cal. Você põe um pouquinho de cal ali, põe 20 litros de água. Dá para pintar um cemitério inteiro com R$20. Aí pinta aquilo tudo, fica tudo branquinho, tá vendo? Olha como nós somos limpinhos. Aí Jesus, vocês são limpinhos mesmo. Vocês dão dízimo até da hortelã. Agora, por dentro, vocês são podres, vocês são que nem sepulcro caiado. Essa é a igreja que está aí, irmão. A igreja que não fala contra Deus Sol. E as pessoas que estão lá dentro aceitam que seus líderes nunca tenham falado contra Deus Sol, aquilo que irrita a Deus e enche a terra de violência. Eles aceitam isso, porque são da mesma laia, são farinhas do mesmo saco, são podridões do mesmo sepulcro caiado. E vão usar o nome de Jesus para quê? Por que não usam logo o nome do anticristo, do falso profeta, de Satanás? Todas as lideranças, nós já pegamos todos os livros da maçonaria, mostramos, fizemos cópia, distribuímos, publicamos. Lúcifer é Deus. E você aceita que nenhum líder, nenhum diácono, nenhum representante da Batista, da Assembleia de Deus, da Universal, da Quadrangular, da Presbiteriana, nenhum deles, nenhum, não dobre o joelho a Baal. Todos eles dobram o joelho a Baal. Não tem um da Assembleia de Deus que diz, olha, eu não vou dobrar o joelho a Baal. Dobram. E o povo está lá, batendo palma para eles. Isso que nós estamos vendo na rua aí, irmão, chama-se Ordo Abishal. Em todo diploma do maçom tem essa expressão que o Silas nunca ensinou, nem um Billy Graham, nem um Papa, para o povo de Deus, mas eu ensino. É a ordem satânica do anticristo, a ordem mundial do anticristo, do governo mundial do anticristo, daqueles que mataram Jesus, os discípulos e o apóstolo, que eu tive coragem de traduzir e denunciar aqui, diante de Deus, para receber esse galardão lá de Jesus. Os assassinos de Jesus, Dr. Pedrosa, deixou
Ele sem máscara, sem cera. Aqui, ó. A sociedade secreta do rei Herodes Agripa, dos 9 judeus desconhecidos, que mataram Jesus, os discípulos e o apóstolo. Essa sociedade foi refundada em 24 de junho. Ó, nós estamos no dia 17, está chegando, vai completar mais um ano, dia de São João. Vão lá para a festa do Silas Malafaia. Eu estou fazendo comercial aqui, eu não ganho não. Vão lá ver esse grande falso profeta. Silas Malafaia, o maçom Silas Malafaia, vai lá fazer festa com o padroeiro da maçonaria. Vão lá dar um troquinho para ele, gente. Para ele ajudar a estabelecer o governo de Satanás aqui na Terra. Vão lá, aqui ó, maçonaria. A mesma sociedade que matou Jesus, os discípulos e o apóstolo. Ele foi lá em Brasília agora, fez uma marcha esse mês lá, para a marcha para a liberdade. Eu quero a liberdade de expressão. Nosso único povo aqui de Deus na Terra, que faz esse trabalho contra o anticristo, contra o Satanás. Esse cara de pau do Silas Malafaia, que a gente unge ele todo dia aqui, ó, com óleo de peroba, na cara de pau desse falso profeta. Cara de pau. A unção dele não é o óleo do Espírito Santo, é óleo de peroba, é cara de pau. Ele fechou os 4 únicos programas que nós fizemos na RIT TV contra a maçonaria. A TV da RIT TV é dele? Irmão, mas ele faz parte do governo mundial do anticristo. Foi lá e fechou a RIT TV do R.R. Soares. E o R.R. Soares covardemente aceitou, porque tem medo do diabo. Irmãos, como é que vai um homem desse? Entra, reúne o povo em nome de Jesus, faz aquela marcha com todos aqueles políticos, aquele ecumenismo, para dizer, olha, agora nossa religião é a maçonaria, é ecumênica. Ele está fazendo exatamente como estão jogando essas pessoas na rua, tem a má intenção por cima disso, como eles estão estabelecendo o caos, como foi o governo de 64, irmão, a mesma coisa, botou o povo na rua, para tirar a maçonaria da esquerda, que estava dominando, para botar a maçonaria da direita. Nós mostramos aqui todos os nossos papeizinhos, livros aqui, ó, maçonaria da esquerda e maçonaria da direita. Quando nós votamos, não mudamos nada, irmão. Nós mudamos as coisas quando nós ajoelhamos e vamos para a frente do trono de Jesus e oramos. Ali que nós mudamos as coisas, não é quando você vota, não. Não muda nada, não muda nada quando nós votamos. É maçonaria inglesa que dominou os 20 anos aqui de ditadura. Aí entrou a maçonaria inglesa agora, que já tem 8 anos, mais 4 de Dilma, 12, e a maçonaria inglesa agora já está botando o povo na rua para fazer o mesmo que fizeram em 64. Para tirar a esquerda. Irmãos, pelo amor de Deus, cadê o raciocínio? Cadê a inteligência? Cadê a sabedoria? Cadê o intelecto das pessoas? Por isso Deus diz, a sabedoria do mundo é loucura para ele. Mas o mundo, a nossa sabedoria é loucura para eles, porque o princípio da sabedoria para Deus é o temor a Deus. Não é o temor a Satanás, nem o anticristo, nem um bode, nem a falso profeta. As pessoas temem o falso profeta, temem o bode. Mas Deus pode falar tudo que quiser contra Deus. Não estão aí. Mente cauterizada, gente. Mente cauterizada. Nós vamos mostrar. Ordo Abishal. Vê se alguém ensinou para o Brasil o que é Ordo Abishal. Alguém ensinou? Ninguém. Tem que ser Pedrosa mesmo. Vamos ver aqui, ó. Mostrar um pouquinho aqui, vou botar bem rápido, irmão. O governo mundial do anticristo, porque se eu for falar isso aqui vai até de manhã cedo, porque isso aqui é uma palestra para um dia inteiro. Vou mostrar para os irmãos como nós temos muitas e muitas informações. Nós não somos que nem Silas Malafaia, que só pede dinheiro. Na Bíblia dele só está marcado o versículo de pedir dinheiro, de prosperidade. Só isso. Nós falamos a Bíblia de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse. Nosso compromisso é com conhecimento, com a palavra de Deus. Por isso Deus diz em Jeremias 3, 15 e 16, eu vos enviarei pastores que vos pastorearão com conhecimento, quer dizer, com ciência e com sabedoria, com inteligência. Entendeu? Vou mostrar aqui, eu só vou passar, não vou
ler, obviamente, o PowerPoint todo que está aqui, irmão. Mostrar alguns, só para vocês saberem, aqui é a nova ordem mundial, deixa eu ver aqui, a nova ordem mundial, aqui, ó, no Brasil. O que está acontecendo hoje? A nova ordem mundial no Brasil. O governo mundial do anticristo. Como a democracia elegerá o anticristo. É isso que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui já fiz há não sei quantos anos, 10 anos, muito mais. Tá? Então vamos mostrando aqui um pouquinho, ó. Ih, olha aqui, ó. Quem é o palhaço aqui, irmão? É você, irmão, que é honesto, que não rouba, que não mata, que estuda, que age com justiça, que clama por justiça, que não é subversivo, que não mata e não estimula a violência, que não usa a droga, não estimula o tráfico de droga, não recebe dinheiro do tráfico de droga. Você que é a pessoa que leva o país a sério, que é o palhaço. Agora, porque eles valorizam a prostituta, o ladrão, o drogado, o assaltante, o bandido, o falso profeta, tudo isso tem uma mordomia dentro da nossa Constituição e tudo. Quando chegou aqui no Brasil, irmão, olha aqui como a nota de 1.000 cruzeiros, isso tudo é trabalho meu que eu fiz. Eu vou ver, ninguém fez isso, irmão. Um lado dessa nota de 1.000 cruzeiros antigos, atrás aqui tem a missa, a parte do ferro do Império Romano. E aqui do outro lado tem o maçom Pedro Alves Cabral, que é a parte do barro, do anticristo. Está vendo? Dentro da nota? De um lado e do outro. Então, há 1.500 anos, já estava aqui no Brasil o barro, o ferro e o barro. Então, aqui, ó, 388 anos de holocausto dos negros e os índios. Começou aqui a democracia no Brasil desse jeito. No mundo inteiro, as guerras, as revoluções, os golpes, a disputa pelo poder político, a disputa pelo poder econômico, a disputa pelo poder religioso, são entre as duas bestas. Todas essas guerras, essas disputas, a maçonaria inglesa, ou Cavaleiros Templários, contra a maçonaria francesa, o Priorato de Sião, que está aqui na página 50, que eu já mostrei várias vezes para vocês, e não está escaneado aqui, que eu quero botar isso escaneado. Então, ordens secretas aqui, que nós mostramos, como foi feito todo o dinheiro aqui no Brasil. Ó. Ordem do Império da Rosa, isso era ordens de Portugal aqui. Só vou por passar, irmão, que eu não vou ler isso. Segundo, ó, fundador do Império no Brasil. Isso foram todas ordens secretas aqui no Brasil, que vieram de Portugal. Terceira, Ordem Imperial do Cruzeiro. Você tinha que pagar a joia, tá vendo? É espécie de um dízimo. Para quê? Esse dinheiro guardado lá, ao seu árbitro, para dotação de uma caixa de piedade destinada à manutenção dos membros pobres da ordem. Você imagina, as pessoas pobres da maçonaria para receber ajuda. Só, não é dos brasileiros, não. Era uma máfia que juntava dinheiro só para atender as necessidades dos maçons pobres. Tadinho, o Eike Batista agora está com problema, está caindo as ações dele, agora o Brasil vai se mobilizar para ajudar o Eike Batista. É um maçom pobre, né? Agora ele está caindo. É assim, irmão, é uma vergonha isso, foi sempre assim. Eles não fazem um movimento para ajudar o povo brasileiro inteiro, não. É uma máfia, a maçonaria é uma máfia que só trabalha para ajudar a eles próprios, roubam dos pobres para os ricos. Há 20 anos que eu falo isso, irmão, dia e noite. E os fatos estão aí para vocês verem. Aí começaram as ordens brasileiras agora. Ó. Ordem do Rio Branco, aqui a Ordem do Rio Branco, a Ordem Nacional do Mérito, tudo ordens, aqui ó, o presidente da República, grão-mestre da ordem, automaticamente o presidente da República tinha que ser grão-mestre da ordem. Se ele não fosse grão-mestre, se não fosse da ordem, não seria presidente. Tem como insígnia a Gran Cruz que conservarás e o colar que transmitirá ao seu sucessor. Agora presta atenção que vem adiante. Os integrantes do Conselho da Ordem, automaticamente, quando se elegeu o presidente da República no Brasil, que era o próprio grão-mestre do Brasil, automaticamente já era eleito, sem voto, sem nada, os ministros da Justiça, das Relações Exteriores
e os chefes de gabinete militar e servil. Pronto. O povo todo que mandava no Brasil da maçonaria. Irmãos, isso é antigo, isso é ordem nacional do mérito. Isso tudo eu pesquisei, tirei. Olha aqueles sinais de Bafomete, aquelas estrelas, todas deles. Então, eles são membros natos da ordem. Você não pode governar no Brasil se não for isso é de 1800 e tanto para lá, da época da República. Tá? A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, olha, ó, aquela mesma coisa. As estrelas de 5 pontas, tá vendo aqui como se fosse o focinho, as 2 orelhas e os 2 chifres, a cara de Bafomete, né? Então, tá aí. O presidente Getúlio Vargas, maçom, tá todo mundo aí, tudo foram colocados para fazer uma ditadura, para quê? Para beneficiar os maçons. Quando Getúlio Vargas começou a trabalhar para o povo, fez lei trabalhista, levaram ele ao suicídio ou suicidaram ele. Quando ele começou a trabalhar, ele pensou que aquilo fosse para atender o povo. As pessoas estavam tendo lucro de 500% nos negócios estrangeiros. Aí ele começou a trabalhar, criou as leis trabalhistas, que já acabaram todas. Agora, lei trabalhista para profissão de prostituta, profissão de ladrão, profissão de traficantes, tudo agora tem leis trabalhistas, Constituição protegendo isso. Tem tudo, seguro de vida, tudo. Antigamente, as leis da Constituição do Brasil eram feitas para trabalhadores, hoje elas são feitas para bandidos, para banqueiros, os crimes de colarinho branco, os estupros, as mortes, não tem nada punido. A outra ordem portuguesa no Brasil, a primeira ordem da Torre e Espada. Olha a cara aqui dela, a estrela do Bafomete aqui, ó, exatamente aqui, ó, eu botei do lado para vocês verem qual era o símbolo dessa ordem portuguesa. Dom João, príncipe regente, ao chegar no Rio de Janeiro, instituiu em 13 de maio de 1808 a primeira ordem do Brasil e ainda na América do Sul. Posteriormente foi regulamentada em 29 de novembro do mesmo ano. Porque Dom João saiu fugido de Portugal e veio aqui para o Brasil. Primeira atitude honesta que ele fez aqui, fundar uma ordem de poder paralelo só para atender ele e os amiguinhos dele. Por quê? Ele é da maçonaria francesa e lá o Napoleão Bonaparte estava dominando a Europa, botou ele para correr. Ele saiu corrido, fugido, pegou tudo que tinha e veio correndo aqui para o Brasil. E o Napoleão, ele era da Bonaparte, ele era da maçonaria inglesa, apesar dele estar lá na França, porque foi um golpe da maçonaria inglesa, colocou Napoleão Bonaparte lá sendo da maçonaria inglesa, dentro da França. Tá? Olha como se trabalha. Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Esse é o Brasil nosso, irmão. Título de grão-mestre, a ordem, tudo cunho religioso. O sistema romano do ferro de Roma, aquele sistema das pernas do Império Romano, que continua no romanismo hoje, junto com a sociedade secreta do barro, o barro e o ferro, que nós vivemos. O barro e o ferro está aí, há muitos anos juntos. Olha aqui, a terceira ordem militar do nosso Senhor Jesus Cristo, ó, a cruz de Malta dos Cavaleiros Templários. Essa organização era sustentada, inclusive, pelo privilégio dado aos cavaleiros da ordem, que eram administradores das terras conquistadas, de receber o dízimo. Eles roubavam a terra do brasileiro e o brasileiro tinha que pagar 10% para eles. Imposto correspondente à 10ª parte dos produtos da terra, não só para atender às despesas da ordem, como também a propagação da fé do culto cristão. Era para dar o dinheiro para a maçonaria e para o catolicismo. Vocês estão vendo aqui? Com o tempo, a ordem passou a ter características que hoje existem. Isso tudo eu tirei da Casa da Moeda, irmão. Estava aqui, ó, do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil, .gov.br. Todo esse material eu tirei de lá. Então, eles pagavam 10%. Depois eles exigiram 20%. O povo tinha que pagar. Aí 20% é quanto de 10? É 1/5, né? É 1/5 de 10, né? Então esse imposto chamava de quinto dos infernos. Tem que pagar essa porcaria desse quinto dos infernos. Assim que o povo falava. Porque já não era o dízimo, não era o suficiente, era 20%.
Daí que veio essa expressão do quinto dos infernos. Era 20% que eles tinham que pagar, que 10% já era pouco para eles. Para eles do barro e para eles do ferro. Então vem a quarta ordem militar de São Tiago da Espada, quer ver? Ordens satânicas usando nomes do catolicismo. Os símbolos, ó, todos eles. A cruz sempre era assim: cavaleiro, comendador e grão-cruz. Grão-cruz, cavaleiro, não sei o que, grão-cruz. Ordem de cavalaria, não sei o que, da cruz, não sei de quem. E vai por aí embora. Galardoador, os funcionários da justiça. Esse daqui, os funcionários da justiça, tinham a maior mordomia. Não pagavam impostos. Tudo. Aí a quinta ordem militar de São Bento, trazida para o Brasil pelo príncipe regente Dom João. Aqui vigorou durante a sua estada, em seguida sobre o grão-mestrado de Dom Pedro. Chegou até Dom Pedro, até 1827. Já era essa máfia. Tá? A escravidão foi abolida em 1888 por eles próprios. Eles faziam tudo isso, irmão. Chegou a um ponto que era insustentável, não tinha como esconder mais. Aí eles mandaram queimar todos os documentos da escravidão no Brasil. Olha os desenhos, os símbolos que eles davam para eles próprios. Irmão. Olha a vaidade desse povo. Olha a vaidade. Parece uma árvore de Natal. E é assim que eles são, todos aqueles símbolos. Tem um aqui que é um bodezinho, aqui, ó, que você vai ver, ele pendurado pelo meio. Ó. Isso eu vi lá em Petrópolis, no museu. Essa roupa dele tem lá. Isso é um bodezinho pendurado aqui, ó, pelo meio. É um símbolo daqui. Os caras que faziam dinheiro, na época, os moedeiros, um exemplo dele aqui, ó, eles tinham uma regalia. Entre seus privilégios destacava a isenção a determinados impostos, o direito a tribunal próprio, a prisão especial. Eram os caras que faziam dinheiro para eles, eram os caras de confiança deles, então eles podiam roubar, fazer dinheiro roubado do povo. Aí quando ele é preso, não, mas ele tem que ter uma prisão especial, ele tem que ter um direito a um tribunal especial. Era tudo assim, irmão. Continua a mesma coisa, porque é a mesma ordem. Eu digo, eles têm uma mesma ideia. Vocês estão vendo que eu coloco sempre esse slogan aqui que eu fiz, eles têm uma mesma ideia, Apocalipse 17, 17, com a mão espalmada a 5 metros. Continua a mesma coisa. Tá? Então, eu só estou passando rápido. Olha o que disse o maçom banqueiro Meyer a Michel Rothschild. Permita-me controlar o dinheiro de uma nação, já não me importará quem a governe. Está aqui, ó. Rothschild, Natan, fundador, deve ser parente do Natan aqui, de São Paulo, né, Natan? Fundador do Banco Rothschild, consta da lista de maçons famosos. Aí, tudo isso, irmão. Aí você pensa que o dinheiro é do povo, né? Olha aqui as notas, desde os dólares, aquele que estava com a colherzinha de pedreiro na mão, o presidente Washington Luiz, ó, os símbolos da pirâmide, ninguém sabia isso. Irmão. Aqui no Brasil, então, aí nós começamos a divulgar e mostrar isso. E a palavra de Deus mostra em 1 Timóteo 6, 10 e 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, homem de Deus, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Nós vamos mostrar aqui para vocês, está nesse livro, A Nova Ordem Mundial, nós copiamos, eu fiz uma apostila e distribuí para o Brasil inteiro. Quem não leu ainda essa Nova Ordem Mundial 66 de Ralph Epperson, esse livro aqui, ó, eu distribuí e passei isso para o mundo inteiro. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O que está escrito embaixo dessa pirâmide aqui? Ó, Nova Ordem do Século, aqui, ó, Nova Ordem Mundial. Olha aqui o olho de Horus, aquele deus do sol que só tem um olho. On é o deus sol, Isis a deus lua, e o filho deles é Horus, ele só tem um olho. Vamos passando aqui, foi isso aqui quando eu estive lá em Washington, eu fui, entrei dentro dessa, foi em 1986, dentro desse obelisco aqui, que é o símbolo do deus sol. Você vê até a Primeira Guerra Mundial, que você vê uma cor mais clara, e daqui para cima uma cor mais escura.
Esse aqui foi até a Primeira Guerra Mundial. Eu falo, nós ainda não dominamos o mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, como eles disseram, olha, o topo da pirâmide já está pronto. Você vê que esse topo aqui, ele não está colado com a pirâmide toda, ele está solto, olho. Quando eles terminam, como esse daqui lá em Israel, ó, o topo todo já está terminado. Então já terminaram o trabalho dele. E aqui eles disseram, ó, nós já dominamos o mundo. Agora nós já terminamos com a Segunda Guerra Mundial o domínio do mundo. Então isso tudo tem uma finalidade, a nova ordem mundial. Aí não vou pular isso aqui para vocês saberem do sinal da besta, tudo isso relacionado ao dinheiro, os Illuminatis. Aí mostrando aqui do Brasil, olha, irmão, todas as moedas. Anísio Teixeira, na moeda de 1.000 cruzeiros reais. Lembram dessa? 1.000 cruzeiros reais. Depois 500 cruzados novos. Olha aqui, Augusto Rusk. Aquele do Beija-Flor lá lá do Espírito Santo. O Augusto Rusk. Aí é tudo maçom, irmão. Só aparece aqui, ó. Aqui veio esse símbolo da Bahia aqui, não sei porquê. Mas olha, o Visconde do Rio Branco. Tudo maçom. Maçom, você vai ver todos os livros, ó. Câmara Cascudo, ó. Tudo isso aqui é maçom. Todo o dinheiro do Brasil aqui, ó. 50.000 cruzeiros. Ó. Tudo isso aqui. Fui pesquisando todas essas notas, as moedas. 10.000 cruzeiros. Carlos Chagas, maçom. Aqui a nota de 50 cruzados novos. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Gomes, 5.000 cruzeiros. Ó, Carlos Gomes, a frente e o verso dela. Carlos Gomes, maçom. Castelo Branco, no golpe 64, botaram ele lá. Aí ele falou, não, mas 1 ano de golpe é suficiente para a gente entregar a democracia. Mataram ele num acidente de avião. Um avião da Força Aérea bateu no teco-teco dele. Ele e a mulher morreram. Estão lá, sepultados no Ceará. Fui visitar o túmulo dele. Agora, Cecília Meirelles, uma mulher da maçonaria também. Tudo que está aqui no dinheiro, irmão, porque o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A maçonaria está extremamente ligada ao dinheiro. Banco Central do Brasil, 5 cruzeiros, aquele já foi os cruzeiros novos, né, o cruzados, não sei. 5 cruzeiros ainda. Dom Pedro I, aqui tem Dom Pedro I na nota de 100 cruzeiros. Aqui, ó, Dom Pedro. Aqui tem de novo a Marechal Deodoro da Fonseca, maçom também, ó. Tem a nota de 50 cruzeiros, aqui. Dom Pedro II, nota maçom também. Não precisa dizer, ó, 10 cruzeiros. Duque de Caxias, aquele cheio de símbolos da maçonaria, Duque de Caxias, a nota de 100... 100 quantos? Banco Central, 100 cruzeiros. Agora está aqui, 200 cruzados aqui agora, efígie da República. De lá para cá, irmão, todo o dinheiro só veio com a esfinge dessa mulher, que é a mulher da Estátua da Liberdade, que é aquela deusa Zerá, que é a Semíramis, e ninguém sabia isso aqui no Brasil. Nós que explicamos e mostramos isso para o Brasil inteiro, irmão. Ninguém sabia disso. Aqui, a esfinge dela, 500 cruzeiros, agora só dá ela. Ó, esfinge, 20 reais. Essa daqui que foi fantástica, essa nota, quando eu peguei e fui descobrir. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa nota aqui, irmão. Olha. Ampliei aqui na frente das outras. Deixa eu ver se eu consigo colocá-la para frente. Enviar para frente. Olha aqui. Irmãos, não sei se vão dar para vocês verem, mas aqui tem um índio. Aqui tem um mestiço. Um negro. Aqui uma face mais ou menos branca. E aqui uma face, olha aquele queixo do homem de Hitler. A face que aquela mulher da maçonaria fez com que o Hitler abraçasse essa causa, que ele tinha que matar os negros aqui para criar uma raça pura de super-homens. Essa raça, qual o nome? Me faltou agora. Arianos. Ariana. Olha aqui, o homem ariano aqui na frente da nota e aqui atrás o índio. Então eles foram matando o índio, o negro, por destruindo para criar. Isso antes do Hitler, irmão. O Hitler fez a guerra em 1945, 35, 45, 1940.
Isso aqui era 1.500. Já no Brasil, já estava de 1.500 até 1881, matando os negros e os índios para criar uma raça ariana, uma raça perfeita aqui no Brasil. Essa nota que mostra exatamente isso. Olha o homem ariano aqui, ó. Aquele homem do Hitler, da maçonaria, ó, que eles criaram, um super-homem, a cara dele aqui. Tudo isso ninguém percebia, ninguém via, ninguém sabia interpretar isso. Aí Deus foi me usando de sabedoria e tempo, e eu vou conseguindo botar isso. Aqui é o verso da nota. O Marechal Floriano, maçom também. Aqui um gaúcho, que botaram lá 5.000 cruzeiros. Getúlio Vargas, que nós falamos aqui, ó, prova que ele era maçom também, está no dinheiro. José Bonifácio, aquele que estava aqui junto com Dom Pedro, que deu o golpe da maçonaria aqui, ó, José Bonifácio. Tudo isso, irmão, é Ordo Abixal. Ih, estou cansado de falar. Olha aqui, Juscelino Kubitschek, está vendo a nota de 100.000 cruzeiros? Tudo é maçonaria. JK, Marechal Rondon, maçom, Machado de Assis, maçom, Machado de Assis, maçom, Mário de Andrade, aqui a nota de quanto? 500.000 cruzeiros. Você imagina uma nota quando era inflação, irmão. 500.000 cruzeiros, Mário de Andrade. E essa nota, assim, de 3, 4, 5 meses, ela já ia embora, perdia o valor, que era desvalorizado. 500.000 cruzeiros, Mário de Andrade. Então, isso para vocês verem o dinheiro, meio ambiente e desenvolvimento, né, do cruzeiro, Oswaldo Cruz, maçom também, dinheiro, Oswaldo Cruz, a deusa da República, que ele chama, essa Azerá, a Estátua da Liberdade. Pedro Álvares Cabral, aquela que eu mostrei aqui para vocês, era a nota aqui de 1.000 cruzeiros, essa aqui agora já era de R$10, Pedro Álvares Cabral, ó, de novo. Você vê eles como repetem as notas para idolatrar esses homens. Portinari, Princesa Isabel, tudo isso é ligado à maçonaria. Rui Barbosa, ó, aquele que queimou todos os documentos que tinha da maçonaria, provando que ela fez 388 anos de holocausto dos negros e os índios. Ele botaram ele no Ministério da Fazenda em 1890, ele queimar todos os documentos. Quem tivesse um documento da escravidão no Brasil tinha que ser preso, era crime. Eles queriam acobertar esse crime, mas Deus não deixou. Santos Dumont, que dizia que esse cara gostava do negócio de Bafomete, esse Santos Dumont já era um daqueles de Bafomete, né? Não preciso dizer que ele nem casou, né, irmão? Era um cara que gostava do Bafomete. Tiradentes, né? Tiradentes, ó, tudo isso maçom. Aqui, ó, Vilas Lobo, maçom. Vital Brasil, maçom. Ayrton Senna, maçom, que era ligado à igreja presbiteriana. Ari Barroso, ó, nessa moeda. Portinari. Tudo isso que está assim no dinheiro, irmão, é maçonaria, para homenageá-los. Então eu vou pular umas coisas aqui, porque é muita coisa, eu vou chegar direto no assunto de hoje. A mulher que está no nosso dinheiro, a deusa da razão, a deusa do dinheiro, essa deusa Zerá, ela sempre aparece, ó, como essa deusa que Deus retrata, a que negocia com os mercadores, olha aqui, um montão de homens, olha ela aqui, sem sutiã aqui, ó. E ela sempre aparece aqui, ó, isso é em outro país, nua, ela aqui de novo, nua, ela sempre aparece assim, essa deusa. É aquela que de Apocalipse 17, 18, que negocia, que representa essa igreja paganizada, que negocia com os mercadores. Olha aqui, tudo isso aqui é uma multidão de homens. Está vendo aqui? Ó? E tem uma mulher nua aqui na frente deles. Aqui, ó, outra lá da República do Congo, da República Espanhola, nos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade, aqui no Brasil, a mesma mulher, o mesmo demônio. Olha aqui com o leão do imposto de renda deles. Por que essa relação com o leão, que eles botavam os leões para comer os crentes nas arenas? Será que teria alguma coisa? Essa deusa Zerá com um leão? E o nosso leão do imposto de renda, para juntar dinheiro para eles? O livro de economia, ó, mostrando que essa mulher aqui é a mesma da Estátua da Liberdade, que era Deus Semíramis. Esse é um livro de economia, não é um livro religioso, não. Aqui, ó, do Poder Secreto de Armindo Abreu. Vocês estão vendo essas revoluções aí na rua? Tá. Então vocês prestem atenção que eu vou citar agora bem devagarinho. 1827. Não foi 1964, não.
Mais de 100 anos antes disso, 1827, o Sr. Walter Scott publicou seu novo volume da coleção A Vida de Napoleão, e no volume 2 ele declara que a Revolução Francesa foi planejada pelos Illuminatis, maçonaria francesa, do Adam Westenhaupt, o fundador dos Illuminati, e foi financiada pelos cambistas da Europa, os banqueiros, o Rothschild. Em 1834, um pouquinho depois, mais 7 anos depois, o líder da Revolução Italiana, o Illuminati Giuseppe Mazzini, esse bandido aqui, esse assassino que está queimando lá no inferno aqui, ó, Giuseppe Mazzini, é selecionado pelos Illuminati para dirigir seus programas revolucionários através do mundo, e ele serviu até ele morrer em 1872, fundou a máfia. Em 1870, ele com Giuseppe Mazzini, irmão, ele mandou aquela carta para ele, dizendo, olha, para dominar o mundo, Mazzini, nós precisamos fazer 3 guerras mundiais e destruir o cristianismo. Esse homem com Alberto Pike são altos homens dentro da maçonaria, Illuminatis. E ele que criou esse negócio de revolução, de fazer, de soltar bomba, de matar, revolucionar. Ele que criou esses negócios. E daí que ele criou o comunismo, que veio da maçonaria, da Revolução Francesa, onde eles mataram os crentes e queimaram as Bíblias. Foi isso que fez a maçonaria francesa. Ah, nós trouxemos liberdade. Liberdade para as pessoas serem bandidos, assaltantes, traficantes, tudo da pior espécie. Aí eles deram todos os direitos, agora as pessoas de bens mataram. O massacre de pessoas, a anulação do conceito de religião, e lá nessa época a Revolução Francesa obrigou todos a adorassem a Deus a razão. Essa mulher aqui é do nosso dinheiro, essa mulher que se apresenta com nua, essa deusa da razão, essa mulher que está no nosso dinheiro, da Revolução Francesa. Então, vou passar isso aqui, irmão. Olha como que eles matavam os cristãos. Ah, aquela nota ampliada que eu botei aqui para vocês verem. Evolução étnica ou eugenia? Olha aqui. Aqui dos negros índios até chegar aos arianos. Ó. Aqui, ó. Que vergonha. Matando as pessoas aqui porque achavam que as pessoas eram feias, então tinha que morrer. Olhava assim para as pessoas, isso aqui tem que morrer, isso aqui é feio. Nós estamos criando uma raça de super-homens. Então, por isso que a maçonaria não aceitava preto, pobre, mulher e aleijado. Eles só aceitavam esses arianos. Eles queriam purificar a raça. Hitler foi bonzinho, irmão. Ele veio aprender aqui, ó, no Brasil. Já fazia isso aqui. Olha aqui da raça ariana. Como era o queixo, a mandíbula, o perfil. Eram 3 tipos de espécie ariana para homem e mulher que eles iam selecionando. Eles achavam que esse tipo de mulher aqui era mulher, uma super mulher, um super homem. Era assim, a raça nórdica, a raça albina, a raça báltica oriental e a raça mediterrânea. Que tinha assim, por exemplo, cabeça oval e a tez morena. Raça báltica e oriental, cabeça oval, cabelos claros, nariz pequeno e maçãs do rosto salientes. Raça alpina, cabeça redonda e tez morena. Raça nórdica, o habitual loiro, de cabeça oval e tez clara e olhos claros, né? Então, esse tipo de coisa que eles estavam fazendo aqui no Brasil, essa seleção aqui. E está estampada no dinheiro, irmãos. Pensava que no Brasil não tinha os escolhidos de Deus para interpretar isso. Então, vou pular isso aqui, vou passar isso mais adiante. Agora chegamos onde eu queria. A Ditadura Encurralada, de Hélio Gasparini, é um livro. Olha aqui, mostrando, no dia da Aliança Anticomunista Brasileira, botou bombas na OAB e na ABL, explodiu a ABI, destruiu um banheiro, um manifesto ameaçava os seus lacaios de Moscou, não daremos trégua, já que as autoridades se acovardaram, nós passaremos a agir. Então, aquela coisa falando da liberdade democrática, eu estou lembrando aqui, ó, eles têm uma mesma ideia. Olha aqui, vamos passar mais um pouquinho aqui. O que está acontecendo outro? Está se repetindo em 64. Ó. Um padre, o bispo de Nova Iguaçu, foi sequestrado por um grupo de militares. Pintaram-no de vermelho ou à beira de uma estrada. Seu carro foi explodido na Glória, aqui no Rio de Janeiro, em frente
não sei o quê. O bispo vermelho, chegou a hora, disse um dos sequestradores. Explodiram o fusquinha aqui, ó, do bispo que lutava contra essas revoluções, essas guerras, essas bagunças, né? Aqui está o cara que foi responsável por esse golpe de 64, o Golbery de Couto e Silva, e aqui o presidente Geisel. Deus me deu o privilégio, rapaz, ele sabia que eu precisava dessas informações, de anestesiar o presidente Geisel, na Beneficência Portuguesa, no Rio de Janeiro. Eu fiz uma peridural para ele, para tratamento de dor, e ele veio a morrer, porque ele tinha um tumor na coluna, né? Ele tinha um tumor na coluna, e ele veio morrer com esse tumor nos ossos, né? Eu visitei várias vezes lá na clínica São Vicente da Gávea, depois, mais no final da vida dele. Aí eu falava com ele: presidente Geisel, por que você não vem ser governador aqui no Rio de Janeiro, acabar com esse tráfico de droga aqui? Aí ele dizia assim: Pedrosa, eu não consegui mandar no Brasil. Eu não consegui mandar no Brasil. Eu falei: mas tu era general, presidente do Brasil? Ele falando que aquilo era as forças secretas que mandavam ele fazer as coisas. Eles ficaram com a maior raiva dele quando essas usinas que estão aí em Angra dos Reis, Angra 1, 2 e 3, vocês vão ver que os geradores dessa usina, ele comprou na Alemanha, da Westinghouse. E o Brasil tinha, naquela época, muita ligação com a Alemanha. Eles ficaram com raiva dele, porque ele era alemão. E o pai dele ainda brincava com ele: olha, você é filho de pastor alemão, cara, você não pode deixar de ser crente, não. Lá do Rio Grande do Sul. Era luterano, o pai dele era um pastor. Aí ele falou: não, mas não sei, eu falava, brincava com ele: olha, quem foi rei não perde a majestade. O senhor tem que voltar para o evangelho. A esposa dele, católica, daquela... católica mesmo, né? Aí eu falava: o senhor não pode deixar. Eu sempre ia lá com ele, falava do evangelho com ele, lá na clínica, né? E ele me parecia uma pessoa honesta, irmão. Só que ele lá dentro do sistema não mandava nada. Era a rainha da Inglaterra, como estão todos os outros aí, irmão. A sociedade secreta que manda: você vai fazer isso e pronto. E ele teve coragem de comprar a usina nuclear de Angra, aqui no Rio de Janeiro, lá na Alemanha, porque eles queriam que ele comprasse dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos mandava a CIA, mandou dinheiro para fazer o golpe aqui, mandou pessoal da CIA para ficar aqui, para dar apoio para eles. Todo esse golpe de 64 foi feito pelos Estados Unidos aqui, com a maçonaria tomando conta aqui do Brasil, a maçonaria dos Estados Unidos dando golpe aqui no Brasil, que o Bush, esse pessoal da época do Kennedy, que ele era presidente de lá, tudo os Estados Unidos representa a maçonaria inglesa, a França representa a maçonaria francesa, a Inglaterra, a maçonaria inglesa. Eu não expliquei aqui para vocês como estava querendo fazer aquela guerra da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, e graças a Deus nós oramos e pedimos a Deus, e Deus nos ouviu, porque a Coreia do Norte, quem domina é a maçonaria francesa, a Coreia do Sul, quem domina é a maçonaria inglesa. Então, quem faz as guerras é a maçonaria inglesa e francesa. Quem fez esse golpe de 64? A maçonaria inglesa dos Estados Unidos com a inglesa aqui do Brasil. Vocês entenderam agora como é que é feito? Foi a população que foi para a rua. Quem fez nada? A população foi usada. Como o Cláudio Guerra usou para soltar bomba, para matar um montão de gente. Reunia ali na zona de prostituição aqui, gente. Na zona aqui na Praça Mauá. Aqui. Então, esse é o povo que está aí. O Golbery, quando foi operado aqui, o Rio de Janeiro, irmão, tinha os melhores hospitais públicos aqui, ó. O presidente, praticamente, era o cara que mandava no golpe, quase presidente do Brasil, Golbery de Couto Silva, veio operar aqui no Hospital dos Servidores, no Rio de Janeiro. Tinha lá em cima a suíte presidencial. Acabaram com os hospitais públicos, como eu digo, nas 5 metas dos Illuminati. Uma das metas era destruir o serviço público e entregar para o serviço privado. Aí o pobre não tem acesso. Isso foi triste, essa época. O Brasil, os hospitais públicos, as escolas públicas, as universidades, eram as melhores coisas. Aqui o presidente Geisel, lá com a rainha da Inglaterra, ó, por quê? Foram lá pedir a bênção dela. Todo mundo vai lá pedir, beijar a mão da rainha da Inglaterra, beijar a mão do Papa e beijar a mão do Bush. Você pode observar que todo presidente do Brasil faz isso. Todo presidente do Brasil faz essas 3 coisas. Beijar a mão da rainha, beijar a mão do Papa e beijar a mão do Bush. O Lula, todo mundo lá, senão ele não deixa governar.
para dizer que o domínio aqui, quem manda é a maçonaria inglesa. Tem mais fotos aqui. Ah, essa foto aqui que é interessante. Deixa eu ver se eu tenho ela ampliada aqui. Não, né? Vou mostrar aqui para vocês. Olha, essa foto aqui é para você chorar e para você rir. Porque isso é uma palhaçada, mostrando como esse país é um circo. Tá vendo esse cidadão aqui? É o senhor Roberto Marinho, com a calça cafona toda listrada e uma camisa toda listrada, uma roupa horrível. Aqui diz que é um copeiro dele que está enfaixado aqui, que foi ferido. Lá quando soltaram a bomba na casa dele. Aí diz assim, um comando paramilitar explodiu uma bomba na parede da casa do jornalista Roberto Marinho. De calça clara, esse aqui, ó. À esquerda, dono das organizações Globo. Ele estava na cama e foi atirado no chão. Um copeiro feriu-se 3 meses depois. Feriu-se, ponto. 3 meses depois, Roberto Marinho sabia quem eram os autores do atentado. Irmão, vê no livro do Cláudio Guerra. Ele conta. Ele foi tudo preparado, o próprio Roberto Marinho pediu, vocês jogam a bomba lá na minha casa, não vai ter ninguém, o portão vai estar aberto, vocês vão entrar, vocês vão colocar bomba, vocês vão sair e não vai acontecer nada. Pode soltar a bomba lá tranquilo que não tem ninguém em casa. Quem ia mandar soltar uma bomba na sua casa e você ia ficar em casa, irmão? Aí, então o Cláudio Guerra foi lá no canto da casa, isso quando era no Cosme Velho, ali perto daquele bondinho que leva para o Corcovado, ele morava ali, o Roberto Marinho, foi lá e botou a bomba do lado, assim, da casa do lado de fora, de cima, e quando ele tinha saído do portão, ele acionou com controle remoto. O Cláudio Guerra, que estava aqui no Hangout com a gente, todo mundo viu que eu fiz a propaganda e distribuí livro para o Brasil, para o mundo inteiro. Do Memórias de uma Guerra Suja. Vocês não lembram desse livro? Que eu mostrei aqui para vocês todos, aqui o livro, Memórias de uma Guerra Suja. Eu só vou tirar aqui um pouquinho para mostrar a vocês, ó. Ó, tá aqui, ó. Ó, tá vendo isso que está acontecendo aí no Rio de Janeiro, irmão? Isso tudo é orquestrado, irmão. Isso não é de Deus, não. Isso é do inimigo, é deles, para estabelecer o caos, eles tirarem proveito em cima da desgraça alheia, irmão. Eu conheço muita coisa, eu tenho muita experiência de vida, irmão. E, acima de tudo, conhecimento da palavra de Deus. Os escolhidos de Deus não são enganados. Olha aqui. Você vê que vergonha. Como é que vai um velho desse lá para frente dizer, quase me mataram porque o meu copeiro aqui está ferido. Não tinha ninguém em casa. Aqui o Cláudio Guerra conta aqui no livro, não me lembro mais qual é a página aqui, ó, que eu marquei aqui tanto. Deixa eu ver aqui. Dilma, Garotinho, Imprensa, Falange Vermelha. Nossa, todas as coisas aqui, ó. Aqui, ó, olha aqui, muita. Aí ele mostrando do Wagner Montes, nossa, mas muita coisa. Aqui, tudo isso, a história se repete. Então, estou dizendo, isso é arquitetado por eles. E o povo, coitado, vai lá para a rua, achando que estão reivindicando. Isso é ordem do Obama, está mandando ordem para eles, olha, vocês têm que fazer isso aí, que a gente já aplicou a lei marcial aqui nos Estados Unidos, isso está ficando mal para a gente, ninguém aplicou a lei marcial, vocês têm que fazer, irmão, por 20 centavos. Está todo mundo percebendo isso? Porque o governo não tira 20 centavos do bolso e dá na passagem do cidadão brasileiro e acaba com essa confusão. É porque eles querem a confusão, eles que alimentam isso, irmão. Eu não mostrei o Giuseppe Mazzini, ele que criava essas revoluções, ele que criou todo o sistema comunista, foi ele criando revolucionários. Ele não criou homens pacificadores, ele não criou homens que quisessem ter interesse da paz no Brasil ou no amor, né? Então é isso daqui, ó. Olha que exemplo, cara. Como é que pode? O Cláudio Guerra desmascarou tudo, contou. Como que eles fizeram essa coisa aqui na casa dele? Foi tudo programado, tudo armado. Agora dizer que agora ele sabe quem mandou soltar, foi ele próprio, que mandou soltar a bomba na casa dele, e dizendo que 3 vezes... Isso foi
arquitetado com meses de antecedência. Olha aqui as ruas de 64, mesmas coisas de hoje, olha aqui, irmão. Mesma coisa, a história se repete. Olha aqui, o bilhete a Geisel, Heitor Ferreira lembrou que no final do seu governo teriam 18 anos, não sei o que tinham 3 na época da deposição de Goulart. Desejarão ver funcionarem os princípios liberais, não compreendendo a origem das restrições. E daí? O que fazer? Respondeu o general. Então aqui é todo o negócio das mortes, ó, sepultando os mortos lá, os caras morrendo por causa disso, o Robert, pastor do Planalto, e vai por aí afora. Um montão de coisas, tudo, New York Times, enchendo a bola do movimento, né? E aqui a história. Depois saiu publicado, a maçonaria e o golpe 64. Daqui a pouco sai assim, maçonaria e o golpe da passagem de ônibus, em 2013. Daqui a uns 10, 20 anos a gente vai ver como o Golbery arquitetou tudo isso. A tese era o maçom Juscelino Kubitschek, que levou Brasília ao caos, o Brasil, construindo Brasília. Quase todo brasileiro morreu de fome para construir a cidade satânica, cheia de pirâmides, Brasília, copiada do rei Aquitatom do Egito, porque o Juscelino Kubitschek, o maçom e espírita Juscelino Kubitschek, disse que ele era reencarnação do Deus Sol. Ele quis fazer a cidade exatamente com 4 anos, como o rei Sol fez lá o Akhenaton. Antítese, o que trabalhava contra essa tese? Era o João Goulart, um que era comunista, que está virando comunista, o outro era da esquerda. Então, o governo precisava salvar o Brasil da mão dos comunistas. Então, teve que fazer a revolução, o golpe militar. Aí, a guinada para a ditadura, aí vai tudo aí, todos esses fatos aí. Eu não vou ler a ditadura dentro da loja. Olha aqui, isso aqui, irmão, tá claro aqui, ó. Eles mostrando aqui, ó, a reunião que eles fizeram com os grão-mestres aqui, irmão. Tá vendo isso aqui, ó? Acho que foi lá no Senado, ó, cheio de maçons. Olha isso aqui, ó. Encontro da maçonaria ocorrido em São Paulo em agosto de 1972. Nem todos eram a favor do alinhamento com os militares, mas tinham que seguir a instrução da ordem. A ordem mandou, tem que fazer, irmão. E a ordem veio de onde? Dos Estados Unidos. Que veio lá, a ordem veio de onde? Do inferno, do capeta. Vocês têm que matar um montão de gente lá para a gente dominar, para tirar a liberdade, para instalar o governo mundial. Tá? Foi justamente isso aqui, ó. A revista está falando. Essa mesma revista. Olha o Puma aqui, que o Cláudio Guerra viu, estava lá no dia. Esse cara aqui era que o Cláudio Guerra aprendeu a fazer bomba com ele. Esse era o Coronel Rosário. O capitão estava aqui no Puma, ele ainda conseguiu sobreviver, foi operado do Miguel Couto, cheio de estilhaço. E esse daqui, ó, era o que estava com a bomba no colo dele. Até hoje, o povo brasileiro não sabe quem botou a bomba no colo dele, viu, gente? Vamos fazer uma campanha. Quem descobrir, avisa o presidente do Brasil, avisa o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, que eles estão querendo saber quem botou esse maldoso que botou a bomba no colo, no carro lá do pessoal do Exército. Irmão, isso foi mão de Deus. Se Deus não coloca a mão deles sobre isso daqui, irmão, eles iam soltar essa bomba, mais 2, uma no meio da população, outra embaixo onde estavam todos os cantores, que era em torno de 150, no camarim ali embaixo. Isso no Rio Centro, no dia 1º de maio. E ficou todo mundo impune, irmão. Receberam altas indenizações. E ficaram impunes. Aqui, ó, esse Puma aqui, ó, era o carro de luxo da época, né? Carro de playboy. Eles tinham tudo isso. Aqui o do livro que eu estou falando do Cláudio Guerra, Memórias da Guerra Suja, né? Essa mulher aqui eu anestesiei. Inês Etienne Romeu, era amiga da presidente Dilma. Ela foi torturada, irmãos, pela maçonaria no Brasil. A cabeça dessa mulher foi arrebentada, isso tudo aqui dela foi refeito.
é acrílico, isso daqui, ó. Tiraram todo o osso, ela tem dificuldade para falar, tadinha, ela sobreviveu por um milagre de Deus. Ela sobreviveu milagrosamente, e Deus me deu o privilégio de anestesiar essa mulher. Foi torturada pela maçonaria, pelo pessoal da direita. Aqui está a Dilma, representante da maçonaria da esquerda. Assim que eles são, irmão. Eles vivem brigando um com os outros. E na época da direita estava socorrendo as pessoas que a maçonaria francesa matou, soltou bomba e não sei o quê. São eles assim, entre eles. E as vítimas, coitadas, são o pessoal que vai lá para a rua. Ah, vão lutar por um Brasil melhor, não sei o quê. Aí, ó. Aqui está o ex-delegado Cláudio Guerra, o ex-maçom Vanderlei Bibar e o ex-maçom Abimael. E aqui o Cláudio Guerra, esse que do autor do livro. Isso foi num restaurante lá em Vitória, quando nós fizemos um encontro de ex-maçom. A Igreja Assembleia de Deus do município da Serra, quando nós chegamos lá para fazer o evento, todos saíram para orar, irmão. Todo. O pastor só abriu a igreja e foi embora. Como eles têm um medo de falar contra o diabo, irmão. Porque está toda comprometida com a obra do diabo, tudo de falsos profetas, irmão. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Não ficou um lá nesse dia que nós fomos lá fazer esse trabalho lá no município da Serra. Foram todos embora, abandonaram a igreja. Eles têm medo da verdade, irmão. Isso que a gente fala, porque isso que a gente fala aqui, a pessoa quando chega aqui, ele vai prestar conta a Deus. Porque quando ele chega aqui, ele conhece a verdade. Aí o Espírito Santo incomoda a pessoa. Ou a pessoa toma uma atitude de crente, ou ele nunca mais aparece aqui. Porque aqui a palavra de Deus vai incomodar, o Espírito Santo vai incomodar. Porque aqui ele vai ouvir a verdade, vai ouvir a palavra de Deus. Se ele não gostar da palavra de Deus, irmão, ele vai botar vai embora. Vai embora, não é? Então vamos... Aqui agora, o pessoal que eles mataram está todo sendo indenizado. O pessoal de lá agora recebendo milhões e milhões e milhões. O pessoal que eles mataram. Então o pessoal da esquerda e da direita, todos se deram bem. Olha aqui, como a democracia pode comprar. A melhor democracia que o dinheiro pode comprar. Aqui, ó. Do nosso Gregory Palast, um jornalista que foi perseguido nos Estados Unidos e foi para a Inglaterra, escreveu esse livro mostrando como Fernando Henrique entregou o Brasil todo aqui, gente. Entregou o Brasil todo para sociedades secretas. Entregou, roubou dos pobres. Tudo, tudo, tudo. Aí eu vou mostrando todas as partes aqui, ó, o Illuminati, José Serra, a parte final do livro. Então, tudo isso que vocês estão vendo aí hoje, ó, a excelência, a sua excelência Robert Rubem, presidente do Brasil. Vocês lembram de alguma pessoa com o nome Robert Rubem, que era presidente do Brasil? Vocês imaginam? O Robert Rubem era o cara que mandava nos 8 anos de governo aqui do Fernando Henrique, aqui no Brasil. Não é? É muita coisa que Deus tem feito aqui nesse país e as pessoas não têm percebido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ampliar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Doutor. Oi? Está todo mundo feliz que o Kleber entrou na sala aí, ó. Oi? Está todo mundo feliz hoje que o Kleber voltou. Não estou ouvindo. Está todo mundo feliz. Está todo mundo feliz hoje que o Kleber voltou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ampliar. Quem é que voltou? Kleber. Kleber? Cadê? Não estou vendo. Ah, está aqui. Ah, sim. Tá bom, seja bem-vindo. Ótimo. Então, aqui, irmão, nós vendo, na época, quem governou aqui não foi o Fernando Henrique. Você votou no Fernando Henrique, quem mandou aqui foi um cara lá dos Estados Unidos, o Robert Rubem. Então, esse é o golpe que as pessoas vão para a rua para brigar. A Light, eles venderam para a maçonaria francesa. Ela dava prejuízo aqui. No mesmo ano, ela deu lucro de 1000%. O presidente Geisel, estava colocando aqui, que estava junto com a gente.
a nova ordem mundial, ó, que nós estamos falando do governo mundial do anticristo, é o objetivo deles todos aqui, ó. Aí vai o povo lá para a rua, não, porque nós vamos consertar o Brasil, vai lá para Brasília junto com o maçom Silas Malafaia, aquela palhaçada que nós vamos defender a família. Não resolve nada disso, irmão, é só para fazer ecumenismo. Isso é a obra da maçonaria. Olha aqui, o fato 79 que eu escrevi aqui. O que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um Espírito Santo que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Pronto. O mistério da injustiça já opera no nosso meio, irmão. Então, isso tudo que eu já mostrei para os irmãos, ó, o Plano Nacional de Direitos Humanos com a mão espalmada, isso é o governo do Ordo Abishal. Ordo Abishal. Tudo isso que nós já mostramos. Não dá tempo para falar tudo isso hoje. As instruções do satanista Albert Pike, né? Ó, e Jesus dizendo que vai botar os bodes para a esquerda e as ovelhas à direita. Em Mateus 25, de 32 a 41. Então, aquela hierarquia maçônica, nós já mostramos, todos estão lá para cima. Olha aqui, esse é o grande livro do Ordo Abishal, né? Então, nós vamos pular isso aqui, 5 métodos Illuminati, né? Nós já mostramos do dinheiro, como eles controlam, a abolição do patriotismo, aquelas 5 metas. Ó, a nova ordem mundial dos esportes. Isso aqui que eu queria mostrar. Olha o que está mandando aqui no Brasil hoje. É estádio de futebol, não tem hospital, não tem um local adequado para educar o preso. Mas tem só estádio de futebol, estádio de futebol. Por quê? Vamos estabelecer a nova ordem mundial do anticristo aqui, ó. A tocha é a estátua da liberdade. Vai embora. Então, é isso o Ordo Abishal, irmão. É o governo mundial do anticristo. E qual o objetivo deles? Instalar a lei marcial, para breve aqui no Brasil, né? Para breve no Brasil. Então, eles estão usando isto como meta, irmão, para destruir os impostos, aumentando os impostos. Tudo faz parte. O Brasil está aqui na frente, um dos países que mais paga imposto no mundo. Nós mostramos do leão, do dinheiro, tudo isso. A busca do prazer pessoal, as pessoas perderam a fé e na religião e no governo, são os cães gulosos que estão dominando. Está vendo aqui a defesa da fé? Essa revista só saiu, irmão, porque eu briguei muito lá com eles. Olha, vocês não têm vergonha na cara, vocês dizem que estão fazendo a coisa de Deus, ó. Aí vocês não têm um artigo contra a maçonaria. Eu desafiei esse pessoal da revista lá em Olaria, numa reunião. Aí que eles fizeram isso aqui, ó, os crentes, $1 da maçonaria aqui na boca, ó. Aí os crentes ficam todos calados, evangélico maçom. Qual deve ser a posição da igreja diante desse problema? Ó. 12 de outubro, o paralelo entre catolicismo e o paganismo. Aqui, ó, aquilo que a gente fala. Fizeram o paganismo, o ecumenismo, agora vai estar todo mundo junto com Roma. Não é? É isso que nós temos pregado e mostrado aí para as pessoas. Ó. E que eles estão atuando direitinho nessa área aí. Tá? Ó. Os planos dos Illuminati, já aquela carta que do Albert Pike, do José Mazina, que é o objetivo final deles é dar para todo mundo a pura doutrina luciferiana. Passando isso aqui eu já mostrei, do golpe 64, Lula, marxismo, todas essas coisas. O comunismo e o satanismo. Qual Deus que eles estão escolhendo? Jesus Cristo ou Baphomet? Infelizmente, a maioria de todos os líderes religiosos, a maioria, quase 100% deles, igual no tempo de Hitler, todos apoiavam a maçonaria nesse Deus Baphomet. E nós estamos uma minoria aqui, ó, dentre poucos, os que serão chamados por Jesus. Muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Isso é mais um maçom que estava lá. As influências da sociedade secreta na igreja é a outra segunda parte. Ah, o show,
É só show agora. O pastor é show na rua, show no templo. O bispo Suete, aquele que era parente do bispo Macedo, olha aqui, o púlpito dele, um triângulo da maçonaria e a Deus Isis aqui, ó, no púlpito. Esse pelo menos era explícito, né? Igreja Esotérica do Senhor Jesus Cristo em amor e graça. Ministério bispo Renato Suete. O que é essa gracinha agora? Padre. Padre. Tá tudo assim agora. Tudo agora. Os obeliscos aqui, ó, do Egito, da Inglaterra, do Vaticano, tudo aí. Ó, aquela deusice que a Aline estava vestida lá, ó. Tá tudo fazendo parte, ó. Aquela deusice da Aline Barros, diante das pirâmides. Ó, Igreja Batista Maçonaria, que nós falamos o ecumenismo. O Fanini e o Fausto Aguiar de Vasconcelos. Esse era o meu pastor, no grau 33 da maçonaria, e querendo me dar lição de moral, de vida lá. Ah, irmão, Deus revelou. Ó, olha aqui, o templo da primeira igreja batista onde que eu estava e o da Assembleia, da Loja Maçônica de Nova York, que eu mostrei. Órgãos de tubo aqui, órgãos de tubo aqui. A galeria aqui, ó, de um lado ao outro, aqui a galeria de um lado ao outro, só que ela não se fecha aqui na frente, né? Porque a da maçonaria fecha, porque o grão-mestre fica aqui no centro, aqui, ó. E no centro aqui da primeira igreja batista do Rio tem cadeira. Na maçonaria aqui não tem cadeira nenhuma, só tem as 3 velas acesas ali, onde fica a estrela de 5 pontas do bode. Aqui dentro o teto igualzinho, só que na maçonaria é mais trabalhada, as janelas são fechadas, tá vendo esses quadrados aqui? Claro, aqui, ó, ó. Aqui eles são fechados, tá vendo? Na maçonaria todos fechados. E dentro da primeira igreja você vê o mesmo número, o mesmo tamanho. Essas colunas aqui embaixo, sustentando a galeria, igualzinho. A mesma coisa, o mesmo formato. Da primeira igreja batista do Rio, é o mesmo formato da grande loja maçônica de Nova York. Aí que eu pedi para botar na frente da primeira igreja, botar aquelas letras que tem até hoje de prata. Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Irmão, eu já fiz muito trabalho para a obra de Deus. Irmão. Muito trabalho. Tudo que vocês verem nessa área foi eu que fiz. Olha lá por fora aqui, ó, as colunas, igualzinho, 100%. Aqui que nós botamos aqui, a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, umas letras bem grandes. Foi a maior confusão para fazer isso, mas conseguimos. Ó, esse era um membro lá da Primeira Igreja Batista. Olha lá. Convenção Batista lá de 1900 e quanto? Acho que 77. Diz, todos podem escolher, se o pastor quiser ser maçom também, não deve ser, mas todo mundo pode ser maçom, não tem problema não. A Igreja Batista. Os símbolos da maçonaria aqui todos, ó, o da Deus Lua, na biblioteca do Seminário Batista, e o Deus Sol, aqui no templo da Igreja Batista, lá no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ó, a Deus Lua aqui e o Deus Sol aqui. Exatamente, tudo, aí você vai vendo por todo lugar. Olha a Igreja Batista do Rocha, o triângulo enorme, isso era tudo maçonaria. Aquela palavra, ó, com a palavra Billy Graham, que nós falamos, o papista Billy Graham, que o Paulo Pimentel escreveu. Então, todas essas coisas, irmão, contribuindo para o ecumenismo, para o governo mundial do anticristo. Olha aqui, católicos cantando para homenagem a Nossa Senhora da Glória aqui na Igreja Católica. Lá os membros da Primeira Batista do Rio. Ecumenismo já, irmão. Nós brigando contra isso. Está tudo caminhando para o Papa. Tudo, irmão. Todas as igrejas, todas as religiões evangélicas. Por isso não pode falar de maçonaria. É o barro e o ferro que nós estamos vivendo. É os 2 domínios do Império Romano, da Igreja de Roma, e da sociedade secreta do barro. Os pés de barro e ferro. Só tem um jeito. Jesus vem derrubar isso. Ó, isso aqui em 1998. Nós já estamos lutando contra o ecumenismo. Está vendo? Tem quantos anos isso? 98. 2000, 2 anos, 2000, 15 anos. 15 anos já. Ó. A gente falando isso para a rua. Isso foi o Jornal Dia. Isso saiu no Jornal Dia. O grupo Calilpe homenageia Nossa Senhora. Todos os cantores da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Tinha parentes meus aqui, ó, no meio disso aí. Esposa de pastor, filha de pastor, tudo aqui no meio. Explícito, irmão. Explícito. Vamos encerrar mostrando
alguns fatos. Esse é o pastor Paulo Pimentel, que lutou muito contra o satanismo na Igreja Batista, a maçonaria. Olha aqui, o Fanini aqui, ó, que dá a primeira de Niterói. Olha aqui, quando você vê a árvore da vida, você tem aqui a Irmandade Negra, Irmandade Escarlate e Irmandade Branca. Isso tudo vamos dizer, no sacerdócio católico. Tem o sacerdote satânico, o sacerdote luciferiano e a bruxa rainha. Aqui tem a ordem Melquisedeque católica, o sumo sacerdote de Wicca, que é bruxaria, e o sacerdote de Wicca, que é bruxaria. Então, essa é a cabala. A cabala deles, tudo aí, assim. Lúcifer destronado, página 55. Isso aí que nós tínhamos mostrado. Aí vai embora. Na porta da igreja, aquela que eu mostrei, ó, da Igreja Batista, em Ipanema. Aqui você não observa nada, ó. Aqui você vê a cara do bode, ó. Ó. Aqui, ó. As orelhas, o focinho, ó. E os chifres. Ela é incrustada dentro da igreja. Olha aqui, a porta, eu botei vários símbolos dessa cruz, todo realizado, templo de Satã, essa mesma emblema. A maçonaria feminina, esse mesmo emblema. Olha aquela cara do bode Satanás aqui. A Bíblia de Satanás, olha a cara do bode, igual essa que está aqui na porta da igreja. Aquele livro que eu mostro aqui para vocês. Tudo isso. Ó. Olha a Bíblia dos homens. Ela tem um esquadro e compasso. A Bíblia da mulher tem a cara do bode, olha aqui, a Bíblia feminina. Eles dão geralmente como a mulher casa. Essa Bíblia branca, com a cara do bode. Oh, é um montão de coisa, irmão. Vamos pular isso tudo. A gente já mostrou que eu queria mostrar isso que está acontecendo no Brasil. Quis denunciando a Igreja Universal. Há quantos anos que a gente estava falando isso? Essa imagem foi capturada em 2007, irmão. Essa imagem aqui, né? Mas já praticava isso há muito tempo. O Silas dizendo que Lions e Rotary não tem nada a ver com maçonaria. Olha aqui o presidente de Rotary, maçom. Tá? Olha aqui, lá em Realengo, que nós tiramos essa foto de lá, ó. Grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro. Isso aqui tem uns 10 ou 15 metros de altura, irmão. Olha aqui, o símbolo do Lions aqui, e o do Rotary aqui, e o da maçonaria entre os dois. Tá vendo? Aí quando nós denunciamos isso, eles cortaram isso aqui de cima, só ficou assim, bem-vindo a Realengo. Trabalho nosso, irmão. Estamos fazendo o que a gente pode. E muita coisa. Olha o título que o Silas Malafaia recebeu da nova ordem mundial. Olha aí, irmão. Isso ele tirou do site dele, eu tirei do site dele. No dia 21 de setembro de 2006. Olha aqui, ó. No dia 16/9, às 14 horas, o pastor Silas Malafaia foi homenageado pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU, essa que fez o Plano Nacional de Direitos Humanos 1, 2 e 3, tá? Recebendo uma menção honrosa pela dedicação em favor da justiça e de paz no Brasil. Aqui está Marilúcia Gonzalez, da editora Central Gospel, recebe das mãos do representante dessa associação, né, uma menção honrosa concedida ao pastor Silas Malafaia. Aí aqui o link que eu peguei, se você clicar hoje, não tem mais, ótimo, já tirou, né, mas ficou documentado. Então, tudo isso, ó, lá da nova ordem mundial, símbolo Life Gospel, agora já atualizou tudo, das lojas. Então, nós estávamos mostrando, irmão, tudo isso faz parte. O presbiteriano fecha as portas aos maçons. Aí, foi lá, revogaram isso. Isso foi decidido lá no Espírito Santo. Isso foi no jornal Desafio da Sede, do pastor Paulo Pimentel. Aquele falso profeta que se chama maçom, o Guilhermino Cunha, mais 4 da máfia dele, fizeram a conversão de milhares crentes presbiterianos voltar atrás. Isso é ditadura, irmão.
ditadura dentro do meio evangélico. Aí vai esse palhaço do Silas Malafaia lá botar o povo brasileiro lá, nós queremos liberdade de expressão. Fala lá com o irmão de loja dele, tirou a liberdade de expressão de toda a igreja presbiteriana do Brasil. Isso tem que ungir esse Silas Malafaia todo dia com óleo de peróbio. Isso é um cara de pau, cara. Como é que pode? Olha aqui, o Guilhermino Cunha tem aqui mais 4 da máfia dele, entraram com processo na justiça e ganharam. Não se pode discriminar o maçom. O maçom pode mandar em milhões e milhões de pessoas, tem que prevalecer a palavra deles, irmão. Não tem mais isso. Então é contra isso que nós lutamos. Agora vai um homem desse lutar para pedir liberdade de expressão, Silas Malafaia? Que vergonha, gente. Não tem. E isso não tem nada a ver com o que esses homens fazem. Eles perseguem os outros, não deixam ninguém se expressar. Não é? Então nós mostramos aqui essa expressão que tem em todo dicionário maçônico, Ordo Abishal, né? Essa expressão que tem em todo livro, o diploma da maçonaria, mostrando que isso que eles estão fazendo aí, irmão, é mais uma situação para criar um momento para instalar a lei marcial no Brasil. É um momento para criar a lei marcial no Brasil. Tenho certeza, se não for dessa vez, vai ser daqui a pouco. Tenho certeza disso. Então, cuidado com isso. Isso é tudo feito para se criar a lei marcial no Brasil. Está vendo? Como os brasileiros não são trabalhadores, são subversivos, são bandidos, eles vão botar isso aqui. Então, em nome de Jesus, nós vamos encerrar agora esse hangout e vamos pedir ao irmão Lincoln que ore a Deus, agradecendo a bênção desse trabalho, que Deus possa levar essa informação e ganhar muitas almas para Jesus, porque o povo está sendo enganado e esse governo mundial está se instalando cada dia mais. O mesmo que aconteceu no golpe 64, está acontecendo de novo, não é? E o povo, a história se repete e o povo não sabe. E tudo isso ligado à maçonaria para beneficiar os mesmos falsos profetas que se dizem pastores que estão lá dentro, que tiraram proveito de toda aquela desgraça de 64, vão continuar tirando proveito novamente disso. Então, irmão Lincoln, ore pedindo a bênção de Deus para esse trabalho, que Deus possa abençoar as pessoas que vão assistir esse programa, que elas sejam alcançadas por Jesus. Oremos em nome de Jesus. Ô Pedrosa, ele falou que o microfone dele tá ruim. Então, vou orar eu mesmo. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje, por esse trabalho que nós fizemos na Tua presença, Senhor. Esse trabalho é para Te honrar, para Te glorificar, para dizer que eu Te amo e que o Senhor tem me usado para desfazer as obras do diabo. E eu vou continuar fazendo contra tudo, contra todos, Senhor Deus. Só para Te honrar, para Te adorar, para Te dizer, Senhor, que eu Te amo e nunca existe outro Deus maior e melhor para mim. Eu quero Te pedir, em nome do povo brasileiro, que Tu tenhas misericórdia desse povo, Senhor. Um povo que já sofreu tanto, onde o governo mundial do anticristo já impera. Estão criando a oportunidade para instalar a lei marcial, a lei da ditadura. Não é a lei da liberdade, nem a lei do amor, nem do respeito ao próximo, Senhor. O povo está cego, não entende, Senhor. Eu peço que Tu tenha misericórdia dessas pessoas. E sabemos, ó Pai, que Tu vens resgatar. É um povo pequeno, não são muitos. Nós estamos preparados para isso, Senhor, pois a Tua igreja só tinha 12 membros. E o Senhor usou para fazer a maior revolução do mundo, destruir um mundo e começar um novo com 8 pessoas. E nós cremos que quem faz essa mudança não somos nós, não é político, não é homem nenhum, é o Teu poder. Como Tu usaste o Teu filho com mais 12 pessoas, usaste Noé com mais 7 pessoas, eu sei que agora, nesse momento que nós estamos vivendo, Tu vais usar poucas pessoas, Senhor, para cumprir o Seu intento, para que todos vejam que o Senhor é Deus e que ninguém vai poder, Deus, ó Pai. Esse é o nosso desafio, para ninguém poder chegar um dia diante de Ti
e dizer que não conheceu a tua verdade, a tua palavra. E nós temos pregado, Senhor, daquele jeito forte, pesado mesmo, Jesus, para ver se a gente consegue acordar as pessoas que estão sem entender o que está acontecendo no mundo, porque o Senhor Jesus disse que não perceberam, Jesus. Eu estou fazendo de tudo para chamar a atenção deles, Senhor Deus. Estou usando aquela estratégia de chocar as pessoas, Senhor Deus, de chocar, de chamar a atenção, de agredir com aquela palavra forte, com palavras que eles possam raciocinar. Deus, eu estou indo para o inferno e eu estou gostando disso. Eu tenho que mudar isso na minha vida. Senhor, faça com que essas pessoas tomem decisões na vida delas, Senhor. Que eu tenho falado abertamente como teu filho falou aqui na terra. Nós temos falado abertamente, Senhor. Faça com que essas pessoas não fiquem mais desapercebidas. Que eles percebam que a tua igreja ainda está aqui. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Não deixa que venha essas revoluções que estão acontecendo venha trazer morte, sofrimento, tristeza, amargura, Senhor, revanchismo. Ó Deus, que nós possamos viver num regime de paz e que os ricos não roubem mais dos pobres, que seja restituído os hospitais dos pobres, ó Deus, que seja restituído as escolas dos pobres, que sejam restituídas as delegacias dos pobres, Senhor Deus, que sejam restituída a justiça aos pobres, que seja restituída a alimentação aos pobres, que seja restituído ao Brasil o caráter, a vergonha, a dignidade, o respeito e o amor, para que o povo possa saber que para te servir, Senhor Deus, tu és um Deus santo, exige santidade, pureza. Nós pedimos que tu derrame o teu poder, Senhor, a tua graça. Envie todos os teus anjos, Senhor, a contemplar o Brasil de norte, sul, de leste a oeste. Contempla todo esse Brasil, Senhor. Onde existir obra do inimigo, Senhor, vai desfazendo toda e qualquer obra do inimigo contra a tua igreja, Senhor. Vai tirando a máscara dos falsos profetas, ó Deus. Envia os teus anjos, vai queimando toda obra do inimigo, Senhor. De todos os hangouts aqui do Brasil, Senhor, de todos os templos, vai queimando, desfazendo toda e qualquer obra de falso profeta do anticristo aqui no Brasil. Nós queremos ganhar esse Brasil para Cristo, Senhor Deus. Nós nos ofendemos com as adorações ao Deus Sol. O teu povo que se diz da tua igreja batista, presbiteriana, metodista, católica, eles não se ofendem mais com a adoração do Deus Sol, Senhor Deus. Estão entregues, já se entregaram aos braços do anticristo. Faça alguma coisa, Senhor. Está entregue essa autoridade. Ela é tua, Senhor Deus. Se for a tua vontade. Se o povo não quiser mais, como tu revelaste ao profeta Jeremias, eu não vou insistir mais, ó Pai. Eu não quero te perturbar, ó Pai. Mas eu quero que esse povo todo chegue diante de ti, com a certeza de que ouviram a verdade um dia. Que ninguém vai chegar naquele tribunal, onde vou estar à tua destra, como tua testemunha, e vou dizer, todos ouviram, Pai, a tua palavra, e não abriram mão do anticristo nem dos falsos profetas. Eles acharam melhor, mais negócio, mais moderno, mais prático, mais vantajoso servir o Deus Sol, os seus falsos profetas. E nós continuamos, Senhor Deus, como Elias. Nós escolhemos servir ao Senhor. Nós não queremos servir a Baal. Tem misericórdia de nós. Abençoa a nossa família, abençoa os nossos trabalhos, abençoa o nosso ministério. Nós nos colocamos de novo inteiramente em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. De verde e amarelo,